Querido e amado povo de Deus, nesse vídeo, o primeiro do ano de 2023, desde já um feliz ano novo para cada um de vocês. Não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez em 2030, não sei, mas eu quero desejar feliz ano novo a todos que estão assistindo esse vídeo, o primeiro vídeo do ano. Queridos, eu quero aqui falar sobre a questão da falta do conhecimento. O desconhecimento é o combustível das seitas. O problema, meus irmãos, é porque o povo não estuda a igreja, não estuda a doutrina católica. Eles não estudam a Sagrada Escritura juntamente com o catecismo da Igreja Católica. Que tal o grande problema? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu vejo muitas pessoas sendo enganadas pelos falsos profetas. Muitas pessoas. E elas acreditam em interpretações mirabolantes, fantasiosas. Você pega, por exemplo, o Espiritismo. Você pega, por exemplo, os Mormons. Você pega, por exemplo, a nova seita, uma das novas seitas que nasceram esses anos atrás, que é os raditrades, são os radicais tradicionalistas, né? Ou tradicionalistas radicais. Tudo isso aí é seita e farinha do mesmo saco. Todos estão servindo ao diabo. Todos eles. São seitas que nasceram no decorrer desses anos todos através de líderes que fantasiam, que distorcem. E por que o povo cai nisso? Porque não reza e nem estuda o que é para se estudar. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer: porque meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo se perde porque não conhece a verdade. Depois que você conhece a verdade, você não é mais enganado. Se eu te disser para você, isso aqui é um avião, você vai saber que isso aqui é um avião ou não se você tiver estudado, ter tido conhecimento sobre o que de fato é um avião. Mas se eu dissesse para uma pessoa que não sabe o que é, a pessoa acredita. A ignorância, né? E na nossa atualidade existe muito a ignorância opcional. A pessoa faz a opção por ser ignorante, porque oportunidade para conhecer a verdade as pessoas têm, mas elas rejeitam. Veja só o que as seitas fazem. Eles atacam a Igreja Católica, mas eles não estudam sobre a doutrina católica. Eles não estudam. Você pode prestar atenção que muitas pessoas que chegam até você falando mal da Igreja Católica são pessoas que não sabem explicar, por exemplo, o significado de um dogma. Alguns até dizem que eram católicos. Não sabem explicar o que é um sacramento. Veja, então muitos que chegam atacando são pessoas que não conhecem a verdade. E essas pessoas estão atacando de forma desonesta e irá pesar sobre elas o juízo de Deus. Porque elas estão falando mal do que elas não conhecem. Então nós temos aí grandes desafios dentro e fora da igreja, porque dentro da igreja também existem pessoas infiltradas, como esses tradicionalistas radicais que dizem que a gente não tem papa. Esse povo é desequilibrado. Você vê esse povo da teologia da libertação que diz que inferno não existe, que demônio não existe, né? Interessante que esses dias eu vi vários ataques a Bento XVI e dois públicos principalmente atacam Bento XVI. Quais? Os da teologia da libertação, que são os modernistas que odeiam Bento XVI porque ele chegou denunciando muita coisa. E o segundo público são os raditrades, que são os tradicionalistas radicais, que diz que Bento XVI é um falso papa. Então nós temos aí, fora da igreja tem quem? Tem o espiritismo, tem os mormons, tem aí os macumbeiros, tem as seitas protestantes. Então se junta todo mundo para atacar a igreja. E quem ataca não conhece de verdade a igreja, e se conhece faz por livre e espontânea vontade de ser servo do diabo. Porque aquele que é inimigo da igreja é servo de Satanás. É servo do demônio.
Então, gente, quem não é catequizado é facilmente uma presa. Por isso que eu digo, muita gente chega para mim e diz: Daniel, qual é o estudo bíblico que eu devo fazer? Vai ler o catecismo da igreja. Toda vez que ele citar algum texto bíblico, você vai na sua Bíblia e lê. Catequese é o que está faltando. Você pode prestar atenção. Quem não é catequizado é uma pessoa que se mete em relacionamento, que vive um sexo desregrado. É gente que vota errado. Está lá no dia das eleições votando em quem não é para se votar. É gente, quem não é catequizado, é gente que se perde no mundo das drogas, do prazer sexual, do alcoolismo em tantas e tantas situações. Ou seja, uma pessoa não catequizada, ela é uma pessoa que se torna presa fácil para tudo que é satânico. Porque uma pessoa verdadeiramente catequizada, ela é conquistada pela verdade e jamais ela a abandona. Às vezes pode acontecer de até que alguém que foi bem catequizado se desviar e ir para as seitas e por aí vai. Bom, tenho minhas dúvidas, né, se essa pessoa realmente foi bem catequizada, mas pode acontecer. Então, quando me perguntam, Daniel, qual é o mal do mundo? A falta de catequese, a falta de doutrina. Infelizmente, muitos, até mesmo de dentro da igreja, se recusam de mostrar a verdade. E o que o mundo precisa é conhecer a verdade. Que esse ano nós possamos ter mais dedicação, e esse ano, ou este dia, esta semana, todos os dias, não importa o ano, não importa se está no começo do ano, no meio, no fim, não interessa. O que importa é que a cada dia nós possamos catequizar o povo. Mostrar a verdade. Porque as seitas estão aí, batendo nas portas. E o que nós católicos estamos fazendo para resgatar os perdidos? Nós precisamos catequizar as pessoas. Precisamos falar a verdade sem medo e jamais devemos negar nossa fé diante de seja lá quem for, de um governante, de um protestante, de um ateu, seja lá quem for. O nosso testemunho deve ser firme. Veja só, todo aquele que forma também o povo, na verdade, ele é odiado, ele é perseguido. Bento XVI é um exemplo, está sendo perseguido agora, que partiu para a eternidade, aparece um bando de desequilibrado como Leonardo Boff, por exemplo, falando mal de Bento XVI. Né? Você vê um desequilibrado como o Diogo aí, desse canal Controvérsia Católica, falando mal do Papa Bento XVI. Então, o combustível para essas seitas é o quê? O desconhecimento. São pessoas que não conhecem a verdade, que acreditam nesse povo aí. Nos pastores protestantes, nos ateus e por aí vai. Por quê? Porque não conhece a verdade. Aí quando aparece alguém ensinando a verdade, é perseguido, caluniado. Cuidado quando chegar alguém falando de algum pregador, de algum catequista, de algum formador. Ai, tu soube disso, tu soube daquilo. Muitas das vezes é uma perseguição satânica para poder destruir a vida daquele que prega a verdade. E a Bíblia diz, leia na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, do 11 ao 12, 1 João 3, 13 e Mateus 10, 22. Você vai ver lá que todos aqueles que vivem a verdade, pregam a verdade, são perseguidos, odiados, né? Monsenhor Jonas Abib também nos alerta de uma coisa interessante no livro PHN, na página 35. Ele diz, o mundo inverteu os valores, mas creia, a verdade não se faz por maioria. A verdade não se faz por maioria. Por que ele disse isso? Porque está na palavra lá em Mateus 7, do 13 ao 14, que a porta que conduz à salvação é estreita. E largo é o caminho que conduz à perdição, e é muita gente que entra por esse caminho de perdição. Então, católico, vigiai e orai. Que nós possamos, nesses tempos de tantas seitas nascerem, né, de tantas seitas atacarem, que nós possamos estar firmes na fé católica, na Santa Igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade. Na Patrística Clemente aos Coríntios, ele escreve, apegai-vos aos santos, porque aqueles que estão unidos a eles
se tornam santos. Se apegue aos santos, a vida que eles viveram, o que é que eles deixaram para nós, o legado, o ensinamento, a vida. Os santos foram perseguidos, foram odiados em todas as épocas que existiram, né? Então, nós precisamos nos apegar aos santos para nos tornar santos. Ou seja, nos apegar em que sentido? Devemos nos apegar no sentido de viver o que eles viveram, buscar o que eles buscaram, que é o reino dos céus. Que isso fique claro, meus irmãos. É interessante aqui no Salmo de número 15, vai falar algo bem interessante que diz assim: numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Ah, como é infeliz aquele que segue falsos deuses, que imaginam um Deus e começam a servir ele. Um Deus de imaginação, um Deus criado pela carne. É isso que as seitas fazem. E por que as seitas existem? Porque existe gente ignorante. Porque existe gente que não conhece a verdade. Porque se só existissem os falsos profetas, e não existissem os ignorantes, e não existisse aqueles que não conhecem a verdade, os falsos profetas iam pregar por vento. E por que esses falsos profetas têm público? Por quê? Porque tem gente ignorante, que não conhecem a verdade, e se deixam levar por essas pessoas. Que nós possamos evangelizar, mas com eficácia, com estudo, com profundidade, para poder resgatar os perdidos. Então seja atento, católico. Separe o seu caderno de estudo, leia o catecismo, faça suas anotações. É muito importante você crescer na sua fé, pois o mundo está cada vez mais perdido. Como o Monsenhor Jonas disse, o mundo inverteu os valores, mas creia, a verdade não se faz por maioria. Esteja firme na porta estreita e não na larga. Louvado seja Deus, meus irmãos. Quero pedir a você a sua contribuição. Cada pessoa que ajuda, a gente reza por cada nome que entra lá no Pix da nossa missão. Tá aqui o Pix para você contribuir na campanha de R$2. Faz um Pix de R$2, R$1, R$10, quanto você puder, mas a campanha é de R$2, tá? Então não fique com vergonha de ajudar a nossa missão com pouco. Se cada um fizer uma parte, vai ajudar muito. Nós temos contas a pagar da nossa missão, que vive de doações, e não cobramos para evangelizar. Por que a gente não trabalha numa empresa fixa? Porque não iria me liberar para ir pregar em tantos lugares do Brasil. Então nossa missão vive de doação, contamos com você. Você que ainda não comprou nosso estudo bíblico contra os ataques dos protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp aqui, que eu passo os valores para você. E também nós temos a Escola de Pregadores. Você que deseja participar, é uma escola onde eu ensino a pessoa a montar a pregação, a fazer estudos, a ter formações semanais para ajudar no ministério de pregação. Então venha fazer parte, é só falar comigo nesse WhatsApp que eu passo para você os valores. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo. Estamos juntos. Até a próxima.